Começando agora mais um Pode Ser Brilhante, e o nosso convidado de hoje é um cara muito especial, um querido, um amigo que virou aí de casa, Guilherme Bali. Cara, prazer enorme estar te recebendo aqui também. Muito obrigado pelo convite aí, espetacular a oportunidade de estar trocando uma ideia contigo, falando mais sobre desenvolvimento de negócios, sobre empreendedorismo, sobre algumas ferramentas, né, para que a gente consiga ajudar os nossos parceiros e as empresas a crescerem e se desenvolverem cada vez mais. O cara, além de treinador, de mentor, de consultor, ainda cozinha, gastronomia, vinho. Como é que é isso aí? Como é que é essa paixão pela gastronomia, Gui? Eu tenho uma paixão por servir, né? Então eu levo isso tanto nos meus serviços de consultoria, de mentorias, né? Como tu mesmo comentou. E obviamente na cozinha. Eu acho que o ato de cozinhar é um ato de amor, né? Um ato de serviço, né? Onde tu tem ali uma oportunidade de entregar algo para alguém com afeto, né? Com amor. Então, a cozinha também tu tem um feedback muito imediato daquilo que tu tá fazendo, né? Então, claro, tem todo o processo de pesquisa, de compra dos ingredientes, de manipulação, né? De criatividade, né? Na hora de fazer aquele determinado prato. Mas, sobretudo, tu consegue imediatamente colocar isso, entre aspas, à prova, né? Para gerar uma satisfação naquela pessoa, né? Seja uma satisfação a nível funcional de simplesmente matar uma fome, um desejo ali, ou mesmo até experiencial, né, de ficar algo marcado por ter um ingrediente diferente, um formato de apresentação diferente. Sim. Então, toda essa ideia de gastronomia também eu levo de serviço para os negócios, né? Sim, tem uma frase que eu gosto muito, que ela pode ser usada em vários sentidos, né? E a nossa vida, eu acho que ela só vale a pena de verdade quando a gente faz a diferença na vida de outras pessoas. E a gastronomia traz isso, né? É um momento mágico ali, né? Até o Cortella fala, né? Quem vai no churrasco só para comer o churrasco, manda embora, né? Porque, obviamente, não só o caso do churrasco, mas a gastronomia em si, né? O preparo, o carinho, o amor que tem ali envolvido e o ato de servir, né? Está impactando a vida de outra pessoa. Uhum. Isso é muito bacana, né? Perfeito. Até não só a comida, mas também a bebida auxilia nesse processo, né? A gente tem os exemplos... E tu é um entendedor, né? Vinhos, gosta muito aqui dos vinhos da nossa Serra Gaúcha, tu tá sempre fomentando isso, acho muito bacana. O vinho, ele tem muito também essa ideia das confrarias, né? Porque a confraria, eu participo de algumas, né? Algumas mais técnicas, outras mais de convivência, mas fundamentalmente é um momento de interação, de troca de ideias, de sentar à mesa, né? Então... tanto a comida e a bebida, elas são ferramentas de interação entre as pessoas, né? Então, eu acredito muito nesse potencial que o alimento tem, o vinho tem, né? De potencializar essas interações e, inclusive, dentro de organizações, né? Seja de eventos, como, por exemplo, a Conferência Mentes Brilhantes, né? Também de utilizar esse momento de networking com o alimento, com a bebida, né? Eu acho que... Legal tu falar sobre isso, Gui, porque nós iniciamos o Mentes Brilhantes, o nosso primeiro evento foi uma confraria. Exatamente partindo do elemento fogo, né? Que ao redor do fogo começaram as civilizações, os encontros, as reuniões, né? Isso há milhões de anos atrás, e até hoje, né? Então a nossa proposta era justamente essa, era tirar daquele ambiente da sala de reuniões fria, né, e trazer as pessoas para um lugar muito mais agradável, ao redor de um fogo, tomando um bom vinho, e por que não discutindo, né, sobre negócios, capacitando, desenvolvendo, trazendo insights importantes para que possam ser aplicados nos seus negócios. E é justamente isso que a gente está falando, né? Trazer para esse ambiente mais acolhedor, mais aconchegante. Funciona, né? Funciona muito. Eu utilizo, né, particularmente, tu já fez algumas sessões, né, e algumas dinâmicas, tanto no meu escritório quanto também fora dele, na PUC, que a ideia é a gente fazer um planejamento, né, a gente ter um ambiente convergente, né, de total atenção, né, mas que depois daquele período de daqui a pouco 4 horas, né, trabalhando, colocando a mão na massa, a gente consiga relaxar, tomar um vinho, olhar aquelas ferramentas que nós mesmos construímos em conjunto, né, de uma outra forma. Né? Então, é mais um benefício ali que a gente tem de utilizar também comida e bebida, né? Para visualizar aquelas informações, né? E daqui a pouco até aprofundar
algumas conversas, alguns conceitos que a gente teve, né? Muito legal. Gui, tu trabalha com mentoria, com consultoria. Me fala um pouco sobre o teu trabalho e eu já vou chegar no assunto e na nossa pauta de hoje. Perfeito. Se é o que é sobre o desenvolvimento aí de negócios brilhantes. Eu trabalho com design de negócios e gestão estratégica, né? O que é o design? O design é uma mentalidade, uma forma de tu enxergar e resolver problemas, né? Utilizando ferramentas visuais. Então, eu auxilio empresas, pessoas que têm ideias e gostariam de colocar em prática. Então, a gente estrutura, constrói essas ferramentas em conjunto, estrutura como se fosse um planejamento flexível para aumentar as chances daquele negócio, daquela ideia, ser colocada em prática de uma forma eficiente. Segundo serviço, digamos assim, é aquela empresa já constituída. Então, da mesma forma, a gente utiliza esse pensamento do design para criar dinâmicas, né, para fazer a parte de planejamento estratégico, por exemplo, né, e dessa forma tendo objetivos, quebrando em projetos, né, e a gente também envolvendo a própria equipe para conseguir executar esses projetos. Que aqui no Mentes Brilhantes, né, só para deixar claro, a gente bebeu dessas fontes, a gente aplicou, né, com todo o conhecimento do Gui, a gente trouxe para dentro do nosso negócio. E às vezes muitas vezes, na verdade, as pessoas nos perguntam, né, como que o Mentes Brilhantes, em menos de 2 anos, conseguiu alcançar os resultados, o posicionamento, né, as estratégias e ter uma marca tão bem posicionada hoje no mercado, e vem muito de encontro a isso que tu está falando, né? A entender a importância do desenvolvimento e da capacitação do nosso time também, né? Perfeito. Uma coisa que eu sempre comento, né? E Mentes Brilhantes, fundamentalmente, ele é o que é por causa do propósito que vocês têm bem definidos, né? Que tu traz esse propósito, né, desde o início. Só que muitas vezes tem muitas pessoas que têm propósito impactante, que gera resultado, né, na vida das pessoas, mas se não tiver um modelo de negócio que seja mercadologicamente aceito, né, ou seja, tenha demanda, né, seja financeiramente viável, gere lucro, né, não adianta, por mais que tu tenha, por exemplo, uma ONG, algum trabalho assistencialista, se tu não conseguir fundos para conseguir exercer aquela atividade, colocar o teu propósito na rua, digamos assim, ele não vai se manter em pé. E operacionalmente viável, que daí entra essa questão da equipe, né? A gente precisa ter parceiros, daqui a pouco externos à organização, né? Ou mesmo funcionários dentro da própria organização, que estejam em consonância com não só o propósito, com os objetivos, com as metas, né, e que aquelas atividades sejam execuíveis, né, a capacidade daquelas pessoas que estão ali dentro seja compatível com os desafios, né, propostos, né, e direcionados pela liderança. Então, acho que esse tripé que o design de negócios traz muito, né. Muito legal. Bom, a gente sabe, Gui, que no Brasil nós não fomos ensinados a empreender. E o Mentes Brilhantes surgiu a partir desse viés. Poder trazer a educação, a capacitação e o desenvolvimento para empreendedores que têm os seus negócios ou desejam ter os seus negócios para que eles possam prosperar. Porque a gente acredita que é o empreendedor quem faz a roda da economia girar. É ele quem gera renda, quem gera riqueza, quem gera empregos, né, no nosso Brasil. Então, poder olhar para esse empreendedor, para esse público, para essa mulher que empreende no seu negócio e trazer ferramentas para que eles possam prosperar é o nosso propósito. Então, o Mentes Brilhantes surgiu dessa oportunidade também. Criamos as confrarias, onde a gente reúne, e a gente vai voltar com as confrarias ainda esse ano, em torno de 150 pessoas, para provar de uma boa gastronomia, de uma ótima experiência, mas também trazer conteúdo, gerar valor para essas pessoas. A gente vai ter a conferência agora, dia 20 de agosto, com o Thiago Brunet, com o Jorge Gerdau, Daniel Randon, Victor Sorrentino, pessoas que também têm muito resultado e vão compartilhar com o público desses insights, desses resultados, qual é a fórmula que eles usaram nos seus negócios, né, para poder romper aí com os desafios do dia a dia e alcançar os seus objetivos. E a gente identificou dentro do escopo do Mentes Brilhantes que uma outra necessidade do mercado,
que é levar esse conteúdo, esses treinamentos, esses workshops para dentro das empresas. Então, uma coisa é tu sair da tua empresa e participar de uma conferência que é ótima, é um ambiente de network, de conexões, de relacionamento muito bacana e rico, né, em conteúdo. Mas também levar um treinamento para dentro de uma empresa no formato de in-company é muito importante, né, para desenvolver, para capacitar os colaboradores, o time, ter esse engajamento, ter essa sincronia entre todos, né, motivá-los também, é sempre muito importante. E tu é um dos âncoras dos Soluções Corporativas, que é esse novo produto do Mentes Brilhantes. A gente vem já conectando com várias empresas que têm esse interesse, mas principalmente têm essa necessidade. Diante do teu conhecimento, da tua experiência, o que mais hoje, né, nos dias de hoje, as empresas precisam para conseguir desenvolver a sua equipe, o seu time? O que mais tu tem usado hoje de ferramentas para que a gente possa ajudá-los a crescer, ajudá-los a aumentar os seus resultados? Perfeito. Eu acredito e trago muito isso dos próprios conceitos do design, né, na questão de cocriação. Então, hoje em dia, fica muito difícil tu ter uma decisão top-down, né, que venha do C-level, e a gente tenha que, de alguma forma, mobilizar a equipe para fazer aquilo que foi definido por um grupo de pessoas, né, que está numa posição superior. Então, essas dinâmicas do design, elas justamente oportunizam com que os próprios colaboradores coloquem a sua visão, né, do que pode ser feito na organização para alcançar aqueles determinados objetivos. Obviamente, só isso não basta, né? O trabalho de planejamento estratégico no sentido de definição tanto de norteadores quanto de objetivos, OKRs, objetivos específicos, né? E indicadores, né? Resultados chaves que a gente vai alcançar aquele determinado objetivo. Quanto quebrar isso, por exemplo, num roadmap, né, que a gente tem uma linha do tempo, a gente tem os checkpoints, os milestones, né, que a gente saiba que a gente está indo no caminho certo, né? Mas não adianta nada disso, que é uma base de um planejamento estratégico, se não houver o engajamento e envolvimento das pessoas que vão fazer aquilo acontecer. Então, tu sempre fala sobre isso, né? É a jornada, né? É a experiência. A ferramenta por si só, ela não vai trazer o resultado. O dashboard bonitinho, formatado, ele não vai trazer o resultado. O que vai trazer resultado é justamente tu inverter essa lógica, fazer isso a partir dos funcionários, das pessoas que compõem aquela determinada organização, independentemente do nível dessa organização. Se é uma gigante, uma grande empresa, se é uma startup, né, onde eu faço mentorias também. Então, a ideia é que isso surja e a gente oportunize, através dessas dinâmicas, um espaço para que haja essa sugestão de soluções, né, e de projetos, porque a gente precisa, de alguma forma, tangibilizar o que precisa ser feito e como isso vai ser feito, né? Então, essa organização e esse cruzamento e esse trabalho constante que, obviamente, daí parte da liderança, né, essa ligação das diferentes áreas, desses diferentes níveis do próprio planejamento, né? Que é um trabalho que envolve ritual, que envolve hábitos, cultura, treinamento, né? Constante dentro da organização. E o mais legal, Gui, é que isso é uma visão 360 sobre o negócio, né? Tu não vai trabalhar só uma parte e não trabalhar outra. Gestão financeira, administrativa, passa pelo comercial, processos, propósito, cultura organizacional. Então, assim, esse trabalho dos Soluções Corporativas, junto contigo, de levar em company, né, esses formatos até a empresa, é um 360, né? Sem dúvida. Essa lógica de planejamento e desse formato menos rígido, né? Porque antigamente a gente fazia planejamentos 3 anos, 5 anos. Hoje em dia a gente está num mundo, né, volátil, né? O acrônimo VUCA, né? Volátil, incerto, complexo e ambíguo, né? Então as coisas, não tem como a gente ter uma certeza muito grande daquilo que vai acontecer daqui a 3 anos, né? As coisas, elas são muito incertas, né? Muito complexas, tem muitas informações para que a gente consiga tomar determinada decisão, né? E é ambíguo, existem vários pontos de vista, né, daquela determinada situação. E como a gente vai enfrentar esse tipo de desafio, né?
é através de um planejamento flexível, né? Por isso que eu falo bastante modelo, né? Modelo de negócio. O que é modelar? É tu adaptar, né? E com o apoio da equipe como um todo. Então, não importa se a equipe ela é de comercial, se é uma equipe de RH, se é uma equipe financeira, todas elas têm uma estrutura semelhante no sentido de quais são os objetivos organizacionais, quais são os resultados esperados por cada uma dessas áreas, quais são os projetos que cada uma dessas áreas tem que desenvolver, inclusive, obviamente, integrados, né? E isso dá para a gente descer até o nível individual. Então, a própria pessoa, o cargo que ela ocupa, há uma necessidade de execução de determinadas atividades e para que essas atividades do dia a dia, cumpridas, executadas, cheguem ao objetivo proposto da área e que somada com as outras áreas, cheguem no objetivo da empresa como um todo. Então, é uma orquestra, né, que a gente tem que fazer. Sim. É que nem uma... de novo, trazendo para a parte da gastronomia, né, o fato de chegar um prato excelente para aquele determinado cliente, para que ele tenha uma experiência dentro de um restaurante, é um conjunto da atuação de diferentes atores. E todos são importantes, né? Todos são importantes. Sim. Tem uma palestra que eu participei do Júnior Durski, do Grupo Madeiro, e ele falava sobre a experiência do cliente. Exatamente isso, né? Não adianta, vamos lá, pegando o caso do Madeiro, né? Ter a alface orgânica, o tomate orgânico, o cara lá da parrilla, né? Fazer o assado no ponto certo, né? Da carne, do hambúrguer e tal. Ter o melhor blend de carnes. O pão ser crocante, chegar quentinho e tal. Se o motoboy, na hora de fazer a entrega, passou por um quebra-mola e bugalhou todo aquele produto, a experiência vai ser péssima. Por mais que todas as pessoas no processo anteriormente tenham dado o seu melhor, né? Uma pessoa que tenha errado dentro desse processo, ele acaba com uma experiência. Tu tem total razão. Uma das ferramentas do design, né, que a gente utiliza é esse mapeamento da jornada, né? Então a gente verifica, pegando um processo, por exemplo, esse exemplo que tu citou, né, desde o processo de compra, né, da necessidade, da reconhecimento de necessidade, né, da avaliação das alternativas, tudo que aquele cliente passa para escolher comprar aquele produto daquele local, daquela forma, por aquele canal, né, até o momento de comprou e de uso, né, de user experience, né, a jornada do uso daquele determinado produto. E tu falou muito bem, porque se a gente não tem essa visão, e olha como é importante fazer esse mapeamento, quantas vendas ocorrem, quantas entregas desse produto, por quantas áreas e pessoas isso passa. Então, se tu conseguir enxergar, definir, conseguir avaliar esses gargalos, utilizar inclusive as próprias pesquisas dos consumidores, dados, os dados, né? Sim, indicadores, né, que mostram o porquê que está aumentando as vendas ou porquê que está diminuindo. E mais importante do que isso, né, Gui, os soluções corporativas levar para as empresas essa visão e o colaborador, ou seja, o time entender a sua importância nesse processo. Porque muitas vezes as empresas fazem toda essa análise, elas entendem o processo, está tudo muito claro, mas o colaborador, que é o cara que executa, ele não se percebe como parte fundamental e importante. Então ele acaba se desmotivando e a empresa acaba tendo resultados menores e nem sabe o porquê. É aquilo de tu trazer o próprio Golden Circle, né? Qual é a ideia, adoro, né, da adoro. ferramenta? Para mim foi né? transformador. Sim. Então, primeiro, tu entender o porquê tu está fazendo determinada coisa, né? Tu interiorizar aquele propósito, tu como líder, tu conseguir transmitir isso para o teu funcionário e talvez até do teu funcionário incorporar a cultura da empresa, né? Porque a cultura é feita por pessoas. Então, a cultura da tua empresa é a soma da cultura de todas as pessoas que estão lá dentro. Então, ela é tanto induzida pela liderança, quanto também recebida, né, do próprio corpo que compõe a tua empresa. Mas, sabendo muito bem o porquê, automaticamente, ou de uma forma mais facilitada, tu vai entender o como tu tem que fazer para depois saber o que. Geralmente os empresários, né, eles delegam atividades e essas atividades eles só falam o que a pessoa tem que fazer. Então ela fica ali numa atividade repetitiva que ela não vê valor naquilo ali. Se ela não enxerga o processo como um todo,
qual é o resultado final daquilo. Vou pegar um exemplo, né? Construindo uma linha de produção de um carro. Se aquele determinado colaborador que precisa fazer uma atividade chave, que é daqui a pouco apertar um parafuso, né? Pega o Charlie Chaplin nos tempos modernos, né? Nessa questão industrial dessa linha, né? Se ele não faz bem aquele trabalho, isso pode acarretar lá na frente, daqui a pouco, até um incidente, né? Com certeza. Até tá afetando, né? Se tu não sabe para onde está indo aquele teu trabalho, né? E o impacto que tu pode gerar positivo e negativo, né? Tu acaba fazendo aquilo de qualquer forma, né? A partir do momento que tu enxerga o final disso, né? O uso do cliente, né? Então, uma das artifícios também que dá para utilizar é justamente essa documentação da experiência de consumo daquele produto que determinada pessoa está participando, né? Então, seja uma pessoa que faz um óculos, por exemplo, então, vê que esse óculos está sendo utilizado no momento feliz de um casamento daquela pessoa, né? Especial. Então, tu conseguir transportar, né, aquela experiência de consumo e mostrar que aquele trabalho, ele transcende só algo operacional, por mais operacional que ele faça, né? Sim. Sabe que essa metodologia do Simon Sinek a gente aplicou no Mentes Brilhantes. Porque eu venho de 25 anos de experiência no mercado de eventos, entretenimento, show business, fazendo aí shows nacionais, internacionais. E quando a gente iniciou com Mentes Brilhantes, eu tinha essa pergunta dentro de mim, né? Fazer essa reflexão interna. Assim, o que é o Mentes Brilhantes? É uma empresa de eventos corporativos? É uma empresa de que é? O que é esse negócio? E quando eu tive acesso à metodologia do Simon, de entender o porquê, o como e o que, a gente começou a trabalhar nessa reflexão, inclusive contigo também, né, nas nossas mentorias, de entender que o Mentes Brilhantes é uma empresa de educação empreendedora, que capacita, que desenvolve e que conecta, né, os empreendedores, justamente por acreditar que são os empreendedores que fazem a roda da economia girar. Então, a importância de estar desenvolvendo essas pessoas, principalmente num país onde o empreendedorismo não é valorizado, onde não aprendemos a empreender, né? Então, a importância de se trazer isso e de trabalhar nessa forma de educação empreendedora, trazendo aí habilidades, inspirações, insights e gerando valor para essas pessoas. Perfeito. Esse trabalho... Para ver como muda, né? É uma empresa de eventos? Não. É uma empresa que capacita, que inspira, que desenvolve pessoas que desejam prosperar em suas vidas. Não é muito mais bonito? Muito mais. E isso gera inúmeras oportunidades de produtos e serviços, né? De formas de gerar valor para aquele teu ecossistema. A partir do momento que tu trabalha o propósito, né? E tu não precisa ser uma empresa estruturada para que tu possa trabalhar isso. O próprio empreendedor, né? E o design, ele também fala muito sobre isso, né? De tu explorar esse teu propósito que tu faz bem. Você lembra também, a gente fez análise SWOT, por exemplo, que é uma ferramenta clássica, só que às vezes ela é utilizada num formato e não acaba aproveitando. E legal tu trazer sobre a SWOT, porque isso tem Google, tu pode buscar qualquer tipo de ferramenta hoje, fazer uma pesquisa hoje ali no ChatGPT, ela vai te dar centenas ou milhares de ferramentas que podem ser aplicadas no teu negócio. Só que a forma como ela é aplicada, por quem ela é aplicada e principalmente a experiência que tu traz, né, de debate, de desenvolvimento, é o que dá toda a diferença no resultado. Perfeito, porque ninguém mais do que tu ou a tua equipe sabe as características internas. Então é bem importante que tenha uma visão, uma mediação, né, e isso seja feito através de uma dinâmica, né, colaborativa, participativa. Uma coisa é tu se trancar numa sala, criar uma análise SWOT e depois mostrar para tua equipe, ó, tá aqui. Outra coisa é tu ter todo um processo, né? Novamente, a ferramenta pronta, ela não vai servir, não vai ter grande valia para ti. É o processo de fazer a ferramenta que automaticamente, tanto em ti como líder, quanto dentro da tua equipe, vai fazer aqueles conceitos serem interiorizados e automaticamente, ou de uma forma mais facilitada, no dia a dia eles vão estar executando aquilo e lembrando daquele momento, daquela contribuição que ele deu, né,
porque a ferramenta do design, ela nada mais é do que tu pegar um pouquinho da tua percepção e das outras pessoas que estão ali dentro e fazer uma convergência e colocar. Então é como se fosse um pacto, né? Que todo mundo está colocando um pouquinho para construir aquela visão de negócio. Né? Muito legal. Então, assim, os soluções corporativas, ele vem exatamente nesse conceito, né, Guilherme? De um exemplo, a conferência Mentes Brilhantes é para 3.500 pessoas. Isso é um público muito grande. A gente tem ali pequenos, médios, grandes empresários, gestores, líderes também, mas é um ambiente muito grande que gera essas conexões e gera esse valor. Agora, poder levar as soluções corporativas, ou seja, levar o Mentes Brilhantes in company para dentro da tua empresa e dentro do teu time, dentro da tua, da tua sede, né? Da tua estrutura de empresa e conseguir fazer e desenvolver e capacitar o teu time é muito mais transformador também. Tem muito mais valor. Não que a conferência não seja importante, mas é diferente. Perfeito. Até tu tinha comentado, né? A ideia da conferência é justamente gerar essa inspiração. Sim, é um evento muito mais inspiracional. Inspiracional, né? A imersão, tu consegue ter um pouco mais de profundidade em determinados conceitos que são importantes, fundamentais, e tu também traz referências no segmento que tem esse dom, né, de trazer esses conteúdos de uma forma concisa e também inspiracional, mas que dá o motivo para a ação. E o trabalho do In Company seria justamente trazer essa solução e essa visão e essas metodologias para dentro da empresa para que eles consigam colocar na prática isso, né? E muito mais direcionado para a necessidade dele, né? Porque quando a gente vai com soluções corporativas para dentro de uma empresa, a gente já fez um diagnóstico, né? Já teve ali um briefing com a direção, um diagnóstico do que é necessário, né? Para realmente ter essa transformação que a empresa precisa. Porque muitas vezes o empresário, o CEO, enfim, eles querem alguma coisa, mas o que eles precisam de fato é outra. Né? E no diagnóstico, no briefing, a gente consegue ter essa leitura e aí sim, aplicar aquilo que realmente é necessário para ter essa transformação. Tem até aquele caso do Henry Ford, né, que foi perguntar para os clientes, se fosse perguntar para os clientes, né, o que eles gostariam, os clientes diriam cavalos mais rápidos, né? Mas ele antecipa isso, porque traz muito essa questão também, de novo, do propósito, do conceito, né? É fundamental que a gente esteja em consonância com o comportamento do nosso consumidor, né? Que a gente faça pesquisas, até do público interno também, porque o nosso público interno, né? Ele acaba também, a gente utilizando algumas ferramentas semelhantes com análise do mercado externo, né? Mas é importante que a gente, além dessa visão de dentro, a gente também traga tendências, né? Analise outros mercados, porque daí assim é que a gente consegue gerar inovação. Que é a visão, né? É a visão, né? E a importância de ter as pessoas certas na estratégia, na tática da empresa, né? E muitas vezes o pequeno e o médio empreendedor, eles têm essa dificuldade e eles estão muito focados no operacional. Né? E aí eles perdem essa visão 360 do mercado. O que está acontecendo? Porque, queira ou não, é um desafio, né? Tu sabe, como gestor, e até a característica hoje em dia também dos empreendedores é que dificilmente eles têm e conseguem, digamos, sobreviver tendo um só negócio, né? Então, há um desafio de gestão de múltiplos projetos, né? E tu ter diferentes formas de geração de receita e até é fundamental que tu explore isso como profissional. Por exemplo, em momentos de crise, voltando lá no VUCA, né, no BANI também, né, que é o frágil, ambíguo, não linear, né, e incompreensível, né? A gente está num mundo de constante mudança. Se a gente bota todos os nossos ovos numa só cestinha e tem só um tipo de negócio, possivelmente com alguns fatores externos que tu não controla, tu vai sofrer um impacto muito negativo, né, nas tuas fontes de receita, né, na tua própria condição de entregar aquele valor para o mercado. A partir do momento que tu entende o teu propósito, como o Mentes Brilhantes entendeu, tu diversifica as tuas propostas de valor, né, tu dilui risco, né? Só que daí vem a questão de como que eu vou gerenciar esses múltiplos projetos. Daí vem uma questão importante também, que é a conexão com parceiros chaves, né? Que é a priorização, né? Que é a construção de equipe, que é a construção de estratégias, que é justamente conectar esses sinais que tu enxerga, tanto de mercado ou
de tendências, e daí, a partir daí, tomar alguma decisão que faça mais sentido, né, para que tu tenha um menor despendimento de custo, seja tempo, energia, versus o resultado que tu espera. Então, de novo, a gente volta na questão de um planejamento, de uma organização, de uma definição, de tu ser estratégia, vem da questão de tu ser intencional, tu ter a intenção de fazer algo, né? E o simples fato de tu, e que me perguntam, né, o que é para ti mais felicidade? Eu conseguir desejar algo e conquistar algo, independentemente do que seja ir num restaurante, seja fazer uma viagem, seja fazer uma mentoria satisfatória, ter um feedback positivo, seja dos clientes, dos parceiros, enfim. Tu desejar isso e tu conquistar isso é o que gera maior satisfação. Isso, né? É o sucesso. Né? Esse é o sucesso, é tu ter um desejo e tu ter, né, chegado naquela conquista. É muito legal. Cara, e parabéns pelo teu trabalho, porque a gente acompanha. E eu sou, cara, um apaixonado pelo desenvolvimento, pela capacitação e pela prosperidade. Eu acho que todas as pessoas merecem ser pessoas prósperas. Só que muitas pessoas não querem pagar esse custo, né? Muitas pessoas querem ter o resultado, mas não querem plantar para depois ter aquela colheita. E eu acho que o Soluções Corporativas pode ser uma injeção não só de ânimo, mas de conhecimento, né, nessas pessoas. Tem um outro ponto, Gui, que eu quero trazer aqui para ti, que é o seguinte. As redes sociais, as plataformas online, principalmente, elas trazem muitas informações, e hoje a gente tem várias campanhas oferecendo acelerar o seu negócio. Vamos acelerar o seu negócio. E aí eu trago para ti uma outra perspectiva, uma outra visão. O quanto é importante a gente ter uma capacitação, um desenvolvimento e um preparo para essa aceleração. Porque se tu pegar um carro de alguns anos atrás, um pouco mais antigo, sem estar com as revisões em dia, colocar aquele carro na pista e acelerar ele na sua potência máxima, esse carro vai se desmanchar. Tu vai te acidentar e tu provavelmente vai ter lesões graves. Né? Perfeito. E eu quero trazer essa analogia para dentro das empresas. Não é só aumentar as vendas. Eu tive um case no ano de 2020, uma empresa de energia solar. Eles me procuraram porque eles queriam vender mais. Obviamente, eu desenho uma estratégia de posicionamento, de marketing, e a gente colocou essa estratégia em prática e eles saíram no faturamento de 20 milhões ano para um faturamento de 200 milhões ano. Só que eles me deram autonomia e autoridade para resolver a parte de marketing e desenvolvimento comercial. A parte de gestão não ficou comigo. O que aconteceu com essa empresa? Em 2 anos quebrou. Então, ela aumenta o faturamento de 20 milhões ano para 200 milhões ano. Isso é 10 vezes mais. Cresceu exponencialmente. Mas em 2 anos ela quebra, porque ela gastou mal, ela investiu mal, ela não olhou para as pessoas, ela não desenvolveu talentos internos. Então, a importância de capacitar e desenvolver o time, a cultura da empresa, antes de chegar na aceleração, só em vendas, né? Como que tu vê isso dentro das empresas que tu tem hoje praticado e as tuas ferramentas, as suas técnicas? Eu acho, primeiro, também desmistificar essa questão de que o crescimento desenfreado é o que gera valor para a organização ou para aquele ambiente que aquela empresa está inserida. Muitas vezes, conforme até o posicionamento da empresa, não há uma necessidade espetacular de crescimento em vendas. Às vezes, tu pode gerar mais valor, pode aumentar daqui a pouco o teu produto, pode te posicionar num segmento e vender exclusividade. Então, é muito específico daquela determinada organização, inclusive das características daquele determinado empreendedor. Te dá que tu estava falando de sucesso. Às vezes, para o seu Manuel, que tem uma tasca ali na esquina e que tem ali a rotina dele, que vende o vinho dele, que tem ali o cardápio dele simples e aquela rotina. No final do dia ele é muito mais feliz do que uma empresa que faturou 200 milhões e não conseguiu cumprir com o seu propósito. Exatamente. Então, às vezes nem sabe o que é o propósito. Eu acho que esse é o primeiro ponto, né? Entender aquilo que tu quer. O que o seu Manuel quer, o desejo dele, não é ter uma startup de alimentação saudável, escalável, né, que faça parte de fundos de investimento e que ele tenha que se submeter àquela determinada realidade que para ele não é o sucesso. Então eu acho que essa é a primeira coisa. De novo, volta no propósito. Qual é o propósito, o que ele quer, quais são esses pontos positivos e como que ele pode explorar melhor isso, né?
A segunda coisa é que daí eu trago muito desse conceito de startups, né? Que eu participo de alguns programas de conexão de startups com fundos de investimento e vem muitos empreendedores, né? Que tem uma ideia que o simples fato de eles conseguirem uma captação de investimento vai resultar num maior sucesso daquela startup. E eu sou muito adepto, principalmente nos estágios iniciais, desse modelo que chama bootstrapping, que é o fazer caber, que é fazer as coisas acontecerem com os próprios recursos. Porque daí, dessa forma, tu vai aprendendo muito ao longo do processo. O resultado sai do negócio. E daí chega num momento que, não, agora faz jus essa captação de investimento, porque daí eu vou acelerar. Eu tenho, que nem tu tinha trazido a analogia, o meu carro, ele tá bem preparado, né? Ele tá com todas as revisões feitas, com toda a estrutura para eu conseguir crescer, né? Obviamente, que daí a gente trabalha com o mundo real, né? Que a gente muitas vezes tem que trocar o pneu com o carro andando, né? A maioria das vezes, né? E eu não vou dizer que gerar venda não é uma das formas também de a gente, né, conseguir acelerar a execução. Se capitalizar. Quantas vezes eu falei para ti que é muito mais importante a gente também lançar determinadas iniciativas, né? E conforme essas demandas forem surgindo, a gente olha e se estrutura. E vai trocando pneu. E vai trocando pneu com o carro andando. Então, isso também é um caminho e também é possível. Mas não é só a venda, né, Gui? É preciso ter entendimento da precificação desse produto. Porque tu aumentar a venda de um produto que está precificado de forma errada, ele vai te gerar prejuízo. Exato. Né? Então, assim, é preciso ter uma visão 360 sobre o negócio. Sim. Né? Porque só aumentar a escala de vendas também não significa dinheiro no bolso. É de novo a questão do tripé do design de negócios. Não adianta tu lançar algo que tu não consegue entregar, que tu não tem essa estrutura interna de equipe ou externa de parceiros, que tu não consegue entregar o serviço Sim. ou o produto, Sim. né? Então, eu acho bacana que o Soluções ele pode ajudar o empresário, o CEO, o diretor a resolver esses problemas, né? Trazendo uma visão de fora para dentro do negócio e entender esse 360. Essa integração, de novo, né, que a gente comentou, ela é fundamental, né, para que a gente consiga gerar esse valor, né? Então, o trabalho ele vem muito disso, né? Desse diagnóstico. Olha quantos caminhos que a gente conversou aqui são possíveis, né? Sim. E quantos modelos de negócios, sejam uma tasca da esquina, seja uma startup ou seja uma grande organização. Quantas desses perfis se beneficiam dessas metodologias, Sim. né? A questão toda é que muitas vezes esse diretor ou esse CEO, o diretor executivo, ele está tão dentro da empresa, ele está tão imerso naquela bolha que ele não consegue mais ter essa visão de fora, né? E aí o Soluções Corporativas traz exatamente isso, essa visão de fora, e fazer as partes se comunicarem também é muito importante, né? Vou te dar um exemplo. Alguns cases, clientes do Mentes Brilhantes, têm aquela eterna briga comercial, marketing e jurídico. O comercial quer vender mais, o marketing quer anunciar muito mais, e o jurídico muitas vezes não, só um pouquinho, não fecha ainda o contrato porque tem essa cláusula. E colocar essas pessoas na mesma mesa é muito importante, né? Cada um defende, obviamente, a sua bandeira, né? Tem ali a sua camisa e precisa respeitar as diretrizes da sua pasta, vamos dizer assim. Mas a importância de um jurídico entender os processos do marketing, o importante o jurídico entender os processos do comercial e o comercial entender também, né, os apontamentos do jurídico para que isso lá na frente não resulte em um problema, em um processo. Então a importância de ter essa visão 360, essas pessoas conversarem e entender um da dor do outro, né? Essa empatia, o quanto isso é importante também no dia a dia e que vai gerar resultados positivos para essa empresa. A metodologia de definição de objetivos, ela tem isso como premissa, né? De a gente integrar esses diferentes atores para daí sim chegar nos objetivos da organização como um todo, né? E que a soma dos objetivos das áreas é que vai resultar no alcance dos objetivos da organização. Então, é fundamental que isso seja feito. E até esses processos, essas metodologias, essas dinâmicas, elas ajudam nessa visualização do que a área, né, o par, né, tá fazendo, né? Então,
tu consegue se colocar no lugar dele, né? Então, isso é em diferentes modelos de negócio, em diferentes organizações, há esse gap entre áreas, né? Então, é papel, sim, do líder, né, de identificar essas lacunas e tentar fazer essa integração, seja com as dinâmicas de definição de objetivos, de planejamento, ou seja, tem várias outras formas também, né? Tu pegar uma pessoa, uma rotatividade de trabalho ali, né? Trazendo para o português, tu pegar uma pessoa de uma área e botar na outra para que ela tenha uma experiência ali daqui a pouco de uma semana, né? Para que ela traga a realidade até para a própria equipe, né? De como que funciona. Então, tem alguns métodos, algumas ferramentas que dá assim para serem utilizadas para minimizar esse distanciamento, é quebrar os silos, né? Tem uma metodologia também que eu gosto muito dentro de organizações, principalmente as maiores, que é a criação dos squads, né? Squads são grupos de projetos, grupos de trabalho que tu pega pessoas de diferentes áreas e tu dá um backlog, uma lista de projetos que aquele grupo vai fazer. Então, tu não está compartimentalizado, tu não vai sentar na tua área, né? Tu tá num grupo dinâmico de projetos, utilizando ferramentas mais adaptáveis, mais ágeis, né? Utilizando, obviamente, métodos ágeis, e equipe multidisciplinar. Então, é um formato bem interessante assim, de trabalhar até com daqui a pouco laboratórios, né? Ou até com projetos piloto, ou até ideias de spin-off, né? Que tu tem lá um core business bem definido, tu é um transatlântico. Para tu identificou lá um sinal de tendência. Tu não vai mudar toda a rota da tua empresa para ir para aquele sinalzinho de tendência. Tu vai criar um grupo de trabalho, um squad desse, como se fosse uma metodologia jet ski. Tu vai pegar o jet ski, embarcar vai lá ver essa o que galera, tá acontecendo lá. Vai lá ver o que está acontecendo, tem um valor específico para isso, e tu vai lá gerar esse... Até porque tu mudar a rota de um transatlântico custa muito, custoso, né? Muito custo, leva mais tempo, um jet ski é muito mais rápido. Vai lá, olha o que está acontecendo e me traz essa informação quentinha. Isso é uma forma bem legal de, a partir desses objetivos, né? Porque a gente trabalha também com os horizontes de inovação, né? A gente tem um horizonte 1, 2 e 3. Horizonte 1 são aquelas melhorias incrementais ali, né? Que fazem parte diretamente do dia a dia daquela determinada empresa. Então, tu vai destinar X, vamos lá, 80, dependendo do perfil da tua organização, obviamente, né? Ao final eu vou dar um exemplo, assim, que daí vai ficar mais claro. Horizonte 2 é um novo produto, um novo serviço, algo que tu tá inovando também dentro da tua organização, né? Colocando uma proposta nova. E horizonte 3, mudanças disruptivas, né? Alguma coisa que não está diretamente relacionada com aquilo que tu já faz. Então, dependendo do nível da empresa, né, do perfil, por exemplo, uma Gerdau, ela vai investir 90% no horizonte 1, porque se ela reduzir 1 centavo na fabricação do aço, isso vai gerar um impacto enorme dentro da empresa. E vai deixar 5% no horizonte 3, por exemplo, né? Agora, a NASA, a base dela é inovação. Então, ela vai botar 80%, 70% no horizonte 3, né, de projetos disruptivos, né? E isso tu precisa, obviamente, ter uma gestão, porque, de novo, ela precisa ser rentável, né? Mas isso está no planejamento da empresa. Muito legal tu trazer essas ferramentas e essas análises e entender que a gente vem aplicando isso aqui também no Mentes Brilhantes e agora pode levar isso também para as empresas, né? Porque nós iniciamos com as confrarias, depois identificamos a necessidade de fazer algo maior, que é a conferência, esse evento inspiracional. Na conferência, identificamos a necessidade e uma oportunidade também de fazer algo mais profundo e imersivo, que é a nossa imersão. Uhum. Fizemos uma imersão de vendas, que veio o Caio Carneiro, um monstro aí em vendas no Brasil, o Thiago Concer, Leonardo Castelo. Então, as pessoas tiveram 12 horas de treinamento, de ferramentas, de métodos sobre vendas. Depois realizamos uma segunda imersão de comunicação, oratória, posicionamento, postura, e como encantar, né, os clientes e tal. Foi muito bacana também, mais uma experiência imersiva. E agora lançando um novo produto, ou seja, o nosso Horizonte ali 2, né, que é o Soluções Corporativas, né, levando toda essa experiência para dentro das empresas, né, com trainers, experts como tu, assim, que tem vasto conhecimento. E é muito bacana ver isso acontecendo também aqui no Mentes Brilhantes. Ou seja, também estamos nos desenvolvendo. Além de proporcionar isso para as empresas, também estamos fazendo o dever de casa. Perfeito.
é a modelagem do negócio, né? A gente vai identificando essas oportunidades, a gente vai olhando para dentro, de novo, né? O propósito do Mentes Brilhantes, né? Todos esses produtos e serviços, eles estão linkados com o propósito Mentes Brilhantes. Não é algo que está surgindo do nada, né? Ou porque tem uma oportunidade ali. Muitas vezes... Não, estão ligadas diretamente ao nosso propósito. Inclusive o Horizonte 3, que é a inovação, que é a nossa plataforma online de cursos e treinamentos que vai ser lançada agora em agosto de 24. Então, tudo isso está interligado. Perfeito. Né? E o bacana da plataforma online é tu poder levar isso até a casa das pessoas. Né? Independentemente de onde elas estejam, elas vão poder se capacitar, se desenvolver por um preço, né, muito menor, mais em conta, mais atrativo. E uma experiência também fantástica, podendo estar lá na sua casa, no aconchego, no conforto, e estar se desenvolvendo também. É uma oportunidade para, independentemente do perfil de empreendedor, né, autônomos ou intraempreendedores ou donos de grandes empresas, né, há uma necessidade constante, não preciso nem dizer, de capacitação. Todos nós, o tempo todo, né, com novas tecnologias, com geração de novas informações no mercado, né, essas dinâmicas que mudam. Né? Então, é fundamental, eu sou muito adepto do lifelong learning, né? De a gente estar em constante aprendizado e tu fazer essas microcertificações, né? Tu ter contatos com diferentes segmentos também. Então, todos esses conteúdos, seja da parte da imersão, da conferência, a gente consegue transportar para um modelo de plataforma, de conteúdos, né? De vídeo, de áudio, que oportuniza, que independentemente do nível, né, e do negócio da pessoa, consumir aquele conteúdo e se capacitar, né? Então, legal. Falamos dos soluções corporativas, que vai levar todas essas técnicas, ferramentas, esses treinamentos para dentro da tua empresa. Então, esse é o Mentes Brilhantes Soluções Corporativas. E o Mentes Academy, que é os cursos, os treinamentos online. E o Guilherme Bali é um dos nossos trainers. Eu quero que tu já antecipe aqui um pouco do que tu está preparando, né, de aulas, de treinamentos dentro da plataforma. É um pouquinho do que a gente falou aqui, né? Então, é um curso voltado para o planejamento estratégico. Ele vem com essa jornada, com esse perfil? Ele vem com uma ideia bem concisa, porque eu acredito muito que o conteúdo que a gente estiver passando num formato online, ele seja direto, prático, né? Então, eu trago muitas ferramentas, né? Eu trago alguns desses conceitos que a gente falou, de planejamento, de OKRs. E para desenvolver não só o profissional, mas também o pessoal, né? Todas essas ferramentas até tem uma modalidade de serviço também, que é o Hack Yourself, que utiliza essas ferramentas do design de negócio voltado para o desenvolvimento pessoal e profissional, né? Então, eu acredito que o fato também de tu estar aprendendo a utilizar as ferramentas e estar mais em contato com essa metodologia, essa forma de pensar do design, ele vai te beneficiar não só profissionalmente para aquilo que tu está aplicando, mas também que tu pode replicar, né, para a tua vida pessoal, para a tua organização, para definir os teus próprios objetivos, né, para que tu quebre isso em etapas, né? Tem uma frase que eu gosto muito, que é: não existe um CNPJ feliz com um CPF triste, né? Então, assim, as coisas elas têm que andar paralelamente e de forma equilibrada. Perfeito. E eu acho que isso é fundamental, de novo, para a gente chegar naquele sucesso na realização, né? A gente, obviamente, tem pessoas que acabam deixando as coisas acontecerem e são felizes por isso, né? E tem a vida que tem dessa forma. Eu acredito muito, e cada vez mais, e também dentro das organizações, de a gente estar criando o nosso próprio futuro, né? Ao invés de a gente ser empurrado pelo nosso passado, a gente ser o proponente, o dono da nossa vida, né? Que a gente tenha esses objetivos, que a gente saiba minimamente onde a gente quer chegar, que a gente tenha né, adaptação, né? Não é algo escrito em pedra, é bem pelo contrário. O planejamento ele não está diretamente ligado a uma questão rígida, né? O planejamento de antigamente até poderia ser. Hoje em dia não tem como tu planejar sem tu executar e sem tu adaptar. E ser revisado periodicamente. Periodicamente, né? Constantemente. Essas ferramentas justamente elas são bem flexíveis, são incrementais, né? Tu vai ali, conforme essas etapas passando, tu vai fazendo, digamos, o sprint review, né? Tu vai olhando para trás o que foi feito, o que deu certo, o que não deu certo e vai adaptando, né? Elas. Então é esse
esse não é novo, né? Mas é um modelo de pensar o planejamento. Falar né? um negócio para Estruturar o seu vocês caminho. aqui, viu? Ó, conheço muita gente, muitos empresários, empreendedores, treinadores, palestrantes, mas eu desconheço alguém tão apaixonado por ferramentas de desenvolvimento quanto tu. Assim. Chega a brilhar o teu olho, né? De tanto que tu gosta e tu acredita na aplicabilidade nos resultados que elas trazem para as empresas. Eu amo ferramentas porque elas também tiram, cada um tem as suas dificuldades, né? Por exemplo, enfrentamos inseguranças, por exemplo, incertezas, e as ferramentas elas me dão uma tranquilidade maior, uma previsibilidade maior, né? Diferentes visões. A gente fala muito da empatia, né? A gente se colocar no lugar do outro com o olhar do outro, mas que a gente tenha também essa possibilidade de fazer essa cocriação com outros perfis, né? Então, aquilo que tu individualmente iria propor, ele fica muito mais completo quando tu interage com outras pessoas, né? Então, até fazendo analogia de novo do vinho, né? Como o vinho ou o fogo, ou esses elementos, eles reúnem pessoas, as ferramentas de design é da mesma forma, né? Tu consegue reunir, trocar ideias. Eu adoro discutir sobre vários assuntos, né? Então, eu acho que essa transversalidade, né, de conteúdos é o que gera inovação, é o que faz a gente conseguir construir algo e ajudar os outros também, né? Independentemente do seu negócio, a alcançarem seus objetivos, né? A serem mais realizados também profissionalmente e pessoalmente. Sim, muito lindo o teu propósito, Gui. Super apoio, e por isso que a gente tá junto também, porque eu acho que o Mentes Brilhantes, dentro também do seu propósito, do seu alinhamento, unindo a tudo que tu faz e que tu também acredita, né? Essa união, essa fusão é muito bacana. Parabéns. Obrigado. Um prazer sempre trocar ideia contigo. Sim. Aí, a gente conversar, e estamos à disposição aí para construir um futuro mais feliz. Antes de encerrar, Gui, quero te trazer uma provocação. A gente sabe que no final do dia, todas essas ferramentas, esses treinamentos, os eventos, as conexões, ela tem um motivo. As pessoas querem ter melhor qualidade de vida, querem ter melhores resultados nos seus negócios, para que elas tenham uma liberdade de escolha, né? Uma liberdade financeira, ou liberdade de escolha de fazer uma viagem, de ir num restaurante que elas desejam, ou de ter um hospital melhor para atender a saúde da família, dos filhos, enfim. Tem um motivo, né? Tem uma motivação e um propósito. Um negócio de sucesso, esses dias eu vi uma reportagem sobre isso, uma matéria sobre a modelagem. Tu fala muito sobre modelagem do cristão. Porque, primeiro, ele acredita no negócio dele, ele tem a fé. Segundo, ele tem uma comunidade fiel. Então, ele fala com uma comunidade fiel que acredita, que também é apaixonado, né, pelo aquele tema. E terceiro ponto, eles têm um manual de instrução, que é a Bíblia, né? Então, tudo que eles precisam para gerar essa comunidade fiel, para gerar resultados e ter essa fé, né, ter essa crença no negócio deles, está ali na Bíblia. Como que tu modela um negócio ideal de sucesso? O que seriam os 3, os 4, 5 pontos que todo negócio de sucesso deveria ter ou deve ter para alcançar melhores resultados e ter essa liberdade de escolha, essa liberdade financeira, enfim, para alcançar no final do dia aquilo que as pessoas mais desejam, que é ter uma vida melhor? Eu acho que esse tripé que tu falou, ele se aplica também a todos os contextos, né? Se a gente for imaginar, primeiro, o propósito, que eu acho que é a fé, a razão da existência, né? O motivo pelo qual o cara levanta, essa questão de acreditar, que envolve também resiliência, disciplina, né? Força de vontade, sabe que o resultado vem a longo prazo. Então, de novo, é o propósito, trabalhar bem isso. Como que tu identifica o propósito? Assim, se a gente for fazer uma analogia, hoje se fala muito de propósito, né? Sim. Virou até um tema super discutido. Sim. E tal. Tem alguma história, alguma analogia que tu possa, da tua maneira, né, do teu olhar de propósito, para que as pessoas entendam qual é a tua visão sobre isso? Eu acho que ele também não tem um caminho certo ou uma ferramenta que tu vai aplicar e que tu vai descobrir teu propósito. Eu acho que o propósito, ele se constrói e tu vai descobrindo ao longo da tua jornada. Eu sou muito adepto à forma de tu descobrir fazendo as coisas.
Então, que nem eu falei que eu gosto dessa questão da multidisciplinaridade, eu faço projetos na área de vinhos, na área da gastronomia, na área de startups, de ESG, e assim eu fui descobrindo aquilo que eu mais gosto de fazer. Então, eu acho que a melhor forma de tu achar teu propósito é tu te botando à prova. E né? tu buscando isso também, tu buscando isso, tu buscando conhecimento, né? Tu aprendendo, tu identificando referências também de sucesso, vendo que aquela pessoa, aquela organização eu acho muito legal, o que eles fazem, como eles fazem. Então tu tem alguns direcionamentos daquilo que tu... Porque eu, apesar de ser apaixonado pelo que eu faço, saber muito bem o que eu gosto, eu tenho certeza que eu ainda tenho muito a evoluir, meu caminho ele está sendo construído e eu não me prendo a pré-definições de não, eu sou assim, eu sou assado, eu vou me botar nessa caixinha e pronto, tá, né? Vou seguir só esse caminho. Não, eu acho que a gente tem que ter essa flexibilidade, essa adaptabilidade e ir construindo e trabalhando esse nosso propósito. Esse é o ponto 1. Ponto 2, tu falou bem, a Bíblia eu comparo até com, agora eu tô falando, um playbook de vendas, né? É um manual, é o como tu vai fazer aquilo acontecer, né? Então a gente tem uma série de ferramentas também do próprio design de negócios, planejamento estratégico, específicos aí de áreas de vendas, de RH, por exemplo, né? Tanto de onboarding, tu tendo um PDI estipulado, estabelecido, tu ter um gamification entre tua equipe, então tem várias ferramentas que em conjunto e documentadas, elas vão formar um processo de como aquilo é feito naquela determinada manual, organização. Né? Que eu não sou um cara que recomendo fazer isso primeiro para depois executar. Eu acho que isso ele é feito a partir do momento em que tu tem já uma cara da tua organização, tu já tem uma cultura e que daí tu estabelece os fatores-chave de sucesso dessa organização. Começa com as ferramentas que tu tem, com as oportunidades que tu tem, no cenário que tu tem, começa e vai entendendo e aos poucos tu vai implementando. E a outra coisa que tu falou, a comunidade. Hoje em dia, os negócios que se baseiam em comunidade ou surgem de comunidades, eles têm uma força incrível, porque a gente precisa tanto dentro dessa comunidade dos próprios consumidores, né, quanto de parceiros de networking, conexões, de um network bem vasto, para que tu consiga executar aquilo e fazer as conexões necessárias para executar aquele teu propósito, né? Então a comunidade é uma forma também muito inteligente de se identificar oportunidades de negócio e do surgimento de negócios de sucesso, né? Sim. Sonhar o sonho que tu tem, né? Ser apaixonado pelo teu negócio é muito bacana, assim, e proporcionar que as pessoas também, né, compartilhem desse mesmo sonho, desse mesmo desejo. Eu falo isso principalmente nesse mundo de startups, né? As pessoas vêm com ideias de negócio e não, eu vou registrar isso primeiro, ou eu vou patentear tal coisa. O que eu falo é que provavelmente aquela ideia que tu tá tendo agora, antes de tu validar, né, no mercado, né, antes de tu prototipar ela não vale quase nada, né? O fato de tu conseguir e daí compartilhar isso com outras pessoas que daqui a pouco tenha uma sinergia de cultura, uma complementariedade ou sonhem o teu sonho e somar, vai aumentar muito mais as chances daquele negócio ser de sucesso do que tu fazer aquilo sozinho, né? Que é muito mais custoso, muito mais desafiador, né? Tu conseguir colocar algo em prática sozinho, né? Então, a importância de ter também essa mente aberta para novas relações, novos modelos, né, de parceria, de negócios, novas formas societárias, enfim, né? E tu falou um negócio muito importante aqui, que a primeira delas, uma ideia sem ser validada, ela não tem valor nenhum. Isso é uma coisa, isso eu ouvi no começo do Mentes Brilhantes, quando eu levei essa ideia para algumas pessoas e as pessoas disseram, a ideia é boa, mas ela não vale nada sem ser ela, né, ser validada. E o segundo ponto é quando tu vai te aconselhar, vai pedir uma opinião para que tu procure uma pessoa que entenda e que realmente possa contribuir, né, com essa tua ideia. Porque normalmente, o que a gente faz aqui, e aqui no Brasil isso é muito comum. Tu pergunta para um amigo, tu pergunta para um parente, tu pergunta para um vizinho que não tem conhecimento nenhum sobre a causa. Então, se tu tiver uma grande ideia de um projeto que pode se transformar em algo muito grande, procure pessoas que estejam alinhadas, né, com aquele conceito, que tem alguma experiência que possa realmente contribuir, te dar uma visão
né? Alguém que já percorreu aquele caminho. E aí o Guilherme é um cara super à disposição para isso, né? O Mentes Brilhantes também, para poder contribuir na jornada dessas pessoas. Porque se tu perguntar, né, para uma pessoa que não tem conhecimento sobre a causa, ela vai te dizer qualquer coisa que não vai te levar para lugar nenhum. Eu acho que a gente tem que ter esse filtro, obviamente. Eu acredito que toda vez que também tu conversa, às vezes, por exemplo, tá conversando com a tua esposa, o simples fato de tu estar botando para fora também tá te ajudando a interiorizar algumas coisas. Importante. E algumas contribuições dela em função da vivência contigo, de saber, né, da tua vida pessoal, etc., também pode, obviamente, ajudar naquela tomada de decisão. Então, eu acho que, seja com amigos, é bom, mas tu tem que ter aquele filtro do que tu vai te trazer de benefício e o que tu quer com aquilo. Obviamente, quando tu tá procurando profissionais especializados em determinado segmento, tu vai procurar uma mentoria, que é uma mentoria, o que é aquela pessoa que já passou por aquilo que tu tá procurando, né? Ou que tem métodos e ferramentas que podem te ajudar a percorrer esse caminho de uma forma mais facilitada, né? Então, essa ajuda, obviamente, sempre vai... Que é aquela coisa, né? A sabedoria é quando tu aprende com os erros do outro, né? E a inteligência e a resiliência é quando tu aprende com os teus próprios erros. Tu pode aprender de várias formas, né? Muito bom. Eu gosto muito também de aprender com a sabedoria, né? Que é o olhar o que o outro já fez. Eu não preciso necessariamente cometer um erro para aprender. Tem uma cultura muito agora impregnada, né, na questão das empresas e que, com devido controle, ela é muito sadia de errar rápido e não repetir os mesmos erros. Só que não repetir os mesmos erros, óbvio, né? E tu tem um controle ali, tu tá errando sobre com um budget definido, num tempo definido, etc., né? Mas eu acredito que com um pouquinho de planejamento, um pouquinho de organização, um pouquinho de pesquisa, de conversas, tu pode mitigar esses erros e não necessariamente só aprender com um erro, né? E sim tu mesclar. Existem formas e formas de se aprender. Mas também a importância do mindset, né? Da pessoa que está buscando esse auxílio ou essa opinião de um terceiro, de entender que essa pessoa pode te dizer que a tua ideia, enfim, não vai ter frutos, não vai dar certo. E eu escutei isso várias vezes aqui no Mentes Brilhantes, né? Isso há 3 anos atrás, quando eu trouxe a ideia de lançar um projeto corporativo que gerasse a transformação e a capacitação. É muito legal a tua ideia, é muito legal o teu projeto, mas vai ser muito difícil colocar isso em prática. Então, o meu mindset ali, próspero, estava programado para fazer o negócio dar certo, independentemente da opinião dos outros. Os outros agregariam, né, ou não. Né? Então, assim, eu consegui, né, com o mindset próspero, romper essa barreira e entender o que fazia sentido ou não. E o negócio hoje aconteceu. Né? Graças a Deus, mas também graças ao nosso trabalho, o Everson hoje que faz parte aqui também, né? O nosso time empenhado, com uma cultura de realmente transbordar para outras pessoas aquilo que a gente tem internamente, né? Desse desejo de gerar transformação através da educação empreendedora. Mas a importância de ter esse mindset é muito importante, porque senão na primeira, na segunda, na terceira opinião que aquilo não vai dar certo ou vão ter muitos obstáculos, tu já vai desistir. E desistir não pode ser uma opção. Perfeito. Tu acaba se submetendo a uma opinião alheia que pode colocar, se tu se importar ou der a importância elevada daquela opinião, pode impactar o teu caminho, né? Então, e hoje em dia a gente vive num mundo muito crítico, né? As pessoas, em função de exposição em redes sociais, as pessoas elas se dão o direito de criticar muito, né, o coleguinha, a empresa, a personalidade. É muito fácil, né? É muito fácil. Tu tá num papel ali passivo, crítico, né? É muito cômodo, né? Tu aponta, emite a tua opinião e aquilo não vai te trazer responsabilidade nenhuma, enfim. Mas para a pessoa que escutou e que tem essa ideia, que é o dono da... Né? E que precisa trabalhar isso, né? Porque daqui a pouco se ela... Porque aquele prego que se destaca é martelado, né? Então, e óbvio que qualquer pessoa não é perfeita, ela vai cometer erros, ela vai ter dificuldades, ela tem coisas a serem melhoradas, né? Mas todos nós somos assim, a gente está nessa jornada de melhoria e tem muitos pontos positivos, voltando lá na SWOT, né? Vamos potencializar os pontos positivos. Perfeito. Né? Vamos elevar um ao outro, né? Eu acho que esse que é um caminho saudável, que é o ciclo
virtuoso. Então, tu quebra aquele ciclo vicioso, onde não tem para ninguém, eu tenho que pegar só para mim, né? Essa ideia é só minha. Essa ideia é só minha, e tu abre aquilo que tem para todo mundo, que eu posso compartilhar, né? Que todo mundo vai se beneficiar, que eu posso ajudar o outro, e o outro depois né, vai acabar de alguma forma contribuindo também para o teu desenvolvimento. Então, eu vejo, eu tenho essa teoria da abundância muito dentro, né, intrínseca às minhas ações, né, as coisas que eu prego, né, os modelos que eu trabalho. Então eu acho que as coisas fluem dessa forma mais facilitada, né, do que tu ficar fechado e só no teu mundinho. Sim, e a gente tem que ter, e é uma coisa que a gente prega muito aqui no Mentes Brilhantes também, é a congruência, né? Aquilo que o Guilherme leva para as empresas é aquilo que ele aplica na vida dele, né? Aquilo que o Mentes Brilhantes traz para o palco, traz para os seus eventos, leva para as empresas e agora coloca também na nossa plataforma online, a gente também prega internamente dentro do Mentes Brilhantes. E como eu te falei, quando surgiu a ideia de fundar, né, o projeto Mentes Brilhantes, que hoje é um grupo, eu tive que queimar alguns barcos. Eu troquei algumas ideias com algumas pessoas, eu fui buscar ajuda, fui buscar informações, fui entender como as pessoas percebiam, né, a ideia do projeto, mas eu tive que queimar alguns barcos, ou seja, eu não tinha mais a opção de voltar atrás, pegar o barco e voltar, né, para minha terra de origem, não. Eu já tinha descido, já estava nas margens e eu não tinha mais outro caminho, não tinha mais plano B. Né? O plano B talvez fosse encontrar um novo caminho para chegar de novo no plano original e fazer ele dar certo. Né? Mas eu não tinha mais voltar atrás. Naquele momento, para mim, já não fazia mais parte. E essa congruência é muito bacana, assim, né? De levar isso para as pessoas, mas também usar internamente dentro da estrutura. Essa tua preocupação, ela é genuína, né? E é algo fundamental, realmente, para que tu consiga... Fé, né? É um pouco do que a gente falou ali dos negócios de sucesso, tu tem que ter a fé do que tu tá mirando, na onde tu quer chegar, e que tu tem essa capacidade, né, de fazer esse negócio acontecer. Obviamente, ao longo do caminho, tu vai ter que te capacitar, tu vai ter que te desenvolver, vai ter que buscar criar essa comunidade, esse time, para fazer esse negócio dar certo. Mas a fé é isso, né? É acreditar em algo que muitas vezes não é palpável, mas tu tá determinado a fazer esse negócio acontecer. E muito trabalho e muita mão na massa. É isso aí. Gui, muito obrigado, cara. É sempre bom falar contigo. Um aprendizado muito grande essa nossa troca. E a gente, nessa parceria aí, né, dos Soluções Corporativas, agora do Mentes Brilhantes Academy. Então, vai ser muito bom. E foi muito bom essa nossa troca. Muito obrigado. Igualmente, muito obrigado pelo convite. Com certeza vamos ter alguns desdobramentos aí bem interessantes. E sucesso aí, sempre com Mentes Brilhantes. E te admiro muito como empreendedor, né? Como figura, né? Que tu consegue levar essa tua visão para todo mundo que está trabalhando junto contigo, né? Motivar essas pessoas. Então, tu é um cara sensacional aí, de muita luz, e tenho certeza que vai ter cada vez mais sucesso aí na tua jornada. Nós somos. E depois desse papo a gente vai ter que marcar um vinho, né? Porque falamos em comida, falamos em gastronomia. Né? É que ainda não tá no horário, né? Mas a gente vai fazer isso dar certo. Com certeza. Obrigado. Valeu. Fica com Deus. O teu negócio também pode ser brilhante, então cola em nós, porque tem muita coisa bacana ainda para acontecer nas nossas confrarias, na nossa conferência, nas nossas imersões, nos Soluções Corporativas, que o Gui agora faz parte conosco, e na nossa plataforma online, tá bom? Então, Mentes Brilhantes, juntos transformamos vidas.